Bom dia, meu nome é Antônia, tenho 87 anos e nasci em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais em 1938. Se você está assistindo este vídeo, queria pedir que deixasse seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está assistindo. É muito bom poder compartilhar minha história com tantas pessoas diferentes. A história que vou contar hoje é algo que carreguei em silêncio por muitos anos. Não era algo que se falava naquela época, principalmente em cidade pequena como a nossa, onde todo mundo se conhecia e as aparências valiam mais que a verdade. Em 1954, eu tinha apenas 16 anos quando me casei com João. Ele era um rapaz trabalhador, filho de um pequeno comerciante da nossa cidade. Logo após o casamento, comecei a sentir alguns incômodos, dores que não sabia explicar. Minha mãe dizia que era normal, que toda mulher casada passava por isso no início, mas as dores só aumentavam. Depois de algumas semanas sem melhora, João me levou para consultar com o único médico da nossa cidade, o Dr. Roberto Mendes. Ele era um homem de quase 50 anos, formado na capital, que chegou à nossa cidade uns 10 anos antes. Todo mundo o respeitava muito. Era considerado quase um santo por muita gente, principalmente pelas famílias mais ricas da região. Afinal, ele havia salvado muitas vidas e atendia até de madrugada quando necessário. Lembro como se fosse hoje da primeira consulta. João ficou na sala de espera, como era costume na época. Nenhum marido entrava no consultório com a esposa. O Dr. Roberto me examinou e disse que eu precisaria fazer tratamentos regularmente. Explicou tudo com palavras difíceis que eu mal entendia. Naquela época, eu tinha estudado só até o 4º ano primário. Na segunda consulta, uma semana depois, foi quando tudo começou. João novamente ficou esperando do lado de fora. O Dr. Roberto trancou a porta do consultório, algo que não tinha feito da primeira vez. Disse que o exame seria mais detalhado. No começo, achei que fosse normal, afinal, ele era médico. Mas logo percebi que aquilo não era um exame médico. Suas mãos tocavam lugares que não tinham relação com minhas dores. Quando questionei, ele disse rispidamente que eu não entendia de medicina e que deveria ficar quieta se quisesse melhorar. Saí daquela consulta me sentindo suja, envergonhada, confusa. Não consegui contar para João. Como explicar algo assim? Na nossa cidade, o médico era uma autoridade inquestionável. Além disso, eu tinha medo que João não acreditasse em mim, ou pior, que pensasse que eu tinha feito algo para provocar aquela situação. As consultas continuaram por meses. O Dr. Roberto marcava sempre no final do expediente, quando a recepcionista já tinha ido embora. Inventava novos tratamentos, sempre mais invasivos, sempre mais humilhantes. Eu chorava em silêncio durante todo o caminho de volta para casa. João perguntava o que estava acontecendo, por que eu não melhorava, e eu inventava desculpas. Depois de quase 6 meses daquele tormento, criei coragem e contei para minha mãe. A reação dela foi um tapa na minha cara. Não fale absurdos, menina. O Dr. Roberto é um homem de respeito. Você está tendo pensamentos sujos. Isso é pecado. Tentei então conversar com a esposa do farmacêutico, Dona Lourdes, que era mais estudada e tinha viajado para cidades grandes. Ela me ouviu em silêncio e depois disse, com os olhos cheios de pena: Antônia, algumas mulheres confundem as coisas. O doutor só está fazendo o trabalho dele. Se você contar isso por aí, vai destruir a sua reputação e a do doutor também. A cada tentativa de falar, eu era silenciada. O padre, quando tentei de forma velada confessar o que estava acontecendo, disse que eu deveria ser uma esposa mais obediente e que alguns pensamentos impuros eram tentações do demônio. Eu estava completamente sozinha. E o pior, começaram os comentários na cidade. Algumas pessoas diziam que eu estava louca, outras que eu estava inventando histórias para chamar atenção. Algumas mulheres mais velhas até passaram a me evitar, como se eu tivesse alguma doença contagiosa chamada mentira. O Dr. Roberto, percebendo que eu tinha tentado falar, passou a me ameaçar. Dizia que ninguém acreditaria em mim, que ele poderia fazer João perder o emprego, que poderia dizer que eu tinha uma doença mental e me internar longe da família.
Eu tremia só de pensar nessas possibilidades. Em uma cidade pequena, nos anos 50, uma mulher jovem não tinha voz, principalmente contra um homem com estudo e posição social. Era a palavra dele contra a minha. E a minha palavra não valia nada. Lembro de uma noite em que João me encontrou chorando escondida no quintal de casa. Insistiu tanto que acabei contando tudo. Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Vi seu rosto passar por vários sentimentos: confusão, raiva, dúvida. Finalmente ele disse: "Se isso for verdade, Antônia, por que você continuou indo nas consultas? Por que não me contou antes?" Aquela pergunta me quebrou por dentro. Como explicar o medo, a vergonha, a confusão? Como explicar que eu simplesmente não tinha escolha? Foi naquele momento que percebi que até meu marido tinha dúvidas sobre minha palavra. Nos dias seguintes, percebi que João estava distante. Mais tarde, descobri que ele tinha ido conversar com o pai, que o aconselhou a controlar melhor a esposa. Segundo o pai dele, algumas mulheres criavam fantasias quando ficavam muito tempo sem ter filhos. O pesadelo só continuou. Os abusos, o silêncio, as lágrimas escondidas. Eu estava presa em uma armadilha sem saída. Foi num domingo de maio de 1955 que minha vida começou a mudar. Lembro perfeitamente porque era Dia das Mães, e mesmo sem ter filhos ainda, João havia me dado um pequeno broche de flor que guardo até hoje. Estávamos voltando da missa quando vi Mariana, filha do seu Antônio da Venda, chorando abraçada com a mãe na praça. Ela tinha 15 anos, era uma menina quieta e tímida, sempre de cabeça baixa. Algo no jeito dela chorar me atravessou como uma flecha. 3 dias depois, fiquei sabendo pelos cochichos das mulheres na feira que Mariana tinha tentado tirar a própria vida tomando veneno de rato. Graças a Deus, a mãe encontrou a menina a tempo e conseguiram salvá-la. O motivo? Ninguém sabia ao certo. Diziam que era coisa de adolescente rebelde, ou namoro escondido. Naquela tarde mesmo, tomei coragem e fui até a casa de Mariana com a desculpa de levar um doce de abóbora que tinha feito. A mãe dela abriu a porta com olhos inchados e me deixou entrar. Mariana estava deitada, pálida como cera de vela, com olhos que pareciam ter visto o inferno. Sentei na beirada da cama dela e segurei sua mão. As palavras saíram sem que eu planejasse. Foi o Dr. Roberto, não foi? Os olhos daquela menina se arregalaram de um jeito que nunca vou esquecer. Ela começou a tremer, depois a chorar convulsivamente. A mãe tentou me tirar do quarto, mas Mariana agarrou meu braço com uma força que não parecia ter. "Como você sabe?" ela perguntou entre soluços. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Não era só comigo, havia outras. Contei para Mariana e sua mãe tudo o que tinha acontecido. Pela primeira vez, alguém acreditou em mim sem hesitar. Dona Carmen, mãe de Mariana, caiu sentada na cadeira, cobrindo a boca com as mãos. Ele disse que só estava me examinando, que era normal, que eu estava doente e precisava do tratamento especial dele, contou Mariana, em voz baixa. Quando descobri que ele tinha, eu não podia contar para ninguém. Quem ia acreditar em mim contra o Dr. Roberto? Mariana estava grávida, aos 15 anos, do médico que deveria cuidar dela. A notícia era terrível demais para suportar, por isso tentou se matar. Dona Carmen, entre lágrimas, me contou que a filha tinha ido ao consultório por causa de dores de cabeça fortes. Depois da 3ª consulta, ela começou a mudar, a ficar calada, a não querer sair de casa. Saí de lá determinada a fazer algo. Não podia mais ficar calada, sabendo que outras meninas e mulheres estavam passando pelo mesmo. A questão era: como enfrentar um homem poderoso em uma cidade onde as mulheres tinham tão pouca voz? O primeiro passo foi conversar com João novamente. Dessa vez, não chorei. Contei tudo de forma clara, inclusive sobre Mariana. Vi nos olhos dele que finalmente acreditava em mim. Ficou tão furioso que quis ir atrás do médico naquela mesma noite, mas consegui convencê-lo de que precisávamos ser espertos, não impulsivos. Começamos um trabalho silencioso.
Eu e Dona Carmen conversávamos discretamente com outras mulheres e meninas da cidade. No início, todas negavam ou se afastavam assustadas. Mas aos poucos, uma ou outra começou a confirmar em voz baixa que sim, também tinha passado por situações estranhas no consultório do Dr. Roberto. Em menos de um mês, descobrimos 7 mulheres que tinham sido abusadas. Uma delas era a própria esposa do prefeito, Dona Lourdes, que nos contou entre lágrimas que sofria calada há anos, temendo o escândalo e a vergonha. Isso foi crucial para nossa estratégia. João, meu marido, conseguiu convencer seu Joaquim, dono do armazém e muito respeitado na cidade, de que algo precisava ser feito. Seu Joaquim tinha 3 filhas e ficou horrorizado com nossas histórias. Juntos, procuraram o delegado Osvaldo, um homem simples, mas honesto. O delegado inicialmente ficou relutante. São acusações muito sérias contra um homem respeitado, disse ele. Mas quando Dona Lourdes, esposa do prefeito, confirmou tudo, a situação mudou. O prefeito Augusto, um homem orgulhoso, mas que amava sua esposa, ficou furioso ao saber que o médico que frequentava sua casa para jantares tinha abusado dela durante consultas. No dia 15 de julho de 1955, um dia que nunca vou esquecer, o Dr. Roberto foi chamado à delegacia para esclarecimentos. Ele foi com seu ar superior de sempre, provavelmente acreditando que sua posição o protegeria. Mal sabia ele que na sala do delegado, além do prefeito, estavam João, seu Joaquim e os pais de Mariana. Eu e mais 4 mulheres esperávamos em uma sala ao lado. Quando entramos, uma por uma, para contar nossas histórias, vi o rosto do Dr. Roberto perder a cor. Seus olhos, que antes me olhavam com desprezo, agora mostravam medo. O Dr. Roberto tentou negar tudo, claro. Disse que éramos mulheres histéricas, que estávamos confundindo procedimentos médicos normais com outra coisa. Chegou a sugerir que Mariana tinha se oferecido para ele. Foi nesse momento que Dona Lourdes, a esposa do prefeito, entrou na sala. Ela trazia um diário onde tinha anotado datas, horas e detalhes de cada abuso sofrido. Tinha guardado aquilo em segredo por 5 anos. O diário tinha detalhes que só alguém que realmente passou por aquilo poderia saber. O delegado Osvaldo, depois de ouvir todos os depoimentos, prendeu o Dr. Roberto. Foi um choque para a cidade inteira. Muitos ainda não acreditavam em nós. Alguns homens diziam que tínhamos armado para prejudicar o pobre médico. Algumas mulheres nos olhavam com desconfiança ou pena. Os dias seguintes foram difíceis. As investigações continuaram e mais 3 mulheres apareceram com relatos semelhantes. Uma delas, Dona Helena, tinha sido abusada 10 anos antes, quando o Dr. Roberto recém havia chegado à cidade. Ela nunca tinha contado para ninguém, nem para o marido. O Dr. Roberto foi enviado para a cadeia da capital para aguardar julgamento. Descobriu-se que ele não era formado em medicina como dizia. Tinha estudado apenas 2 anos e falsificado um diploma. Antes de chegar à nossa cidade, tinha passado por outras 3 cidadezinhas, sempre saindo às pressas depois de algum tempo. Para Mariana e a família, a situação era especialmente difícil. Ela ainda estava grávida, e numa cidade pequena nos anos 50, uma moça solteira grávida era motivo de vergonha. Mesmo sabendo que ela era vítima, muitas pessoas faziam comentários cruéis. Seu Antônio, pai de Mariana, chegou a pensar em mandar a filha para viver com uma tia distante até o bebê nascer, para depois dá-lo para adoção. Foi quando tive a ideia que mudaria minha vida para sempre. Propus a João que nos mudássemos para a capital. Ele poderia procurar trabalho lá, eu cuidaria de Mariana durante a gravidez e depois ajudaria a cuidar do bebê. Mariana poderia estudar, coisa que sempre sonhou, enquanto eu cuidava da criança. João ficou inicialmente relutante em deixar nossa cidade, mas finalmente concordou. Dona Carmen e seu Antônio, pais de Mariana, depois de muita conversa, também aceitaram nossa proposta. Era a chance da filha deles recomeçar longe dos olhares julgadores da cidade. Em setembro de 1955, partimos em direção à capital. Eu, João e Mariana,
carregando poucos pertences e muitos sonhos. Deixamos para trás uma cidade dividida, onde algumas pessoas nos viam como heroínas e outras como destruidoras da reputação de um homem bom. O Dr. Roberto foi julgado em dezembro daquele ano e condenado a 12 anos de prisão. A notícia chegou até nós através de uma carta de Dona Lourdes. Segundo ela, depois que saímos, outras mulheres ganharam coragem e denunciaram abusos. No total, 23 vítimas foram identificadas ao longo dos 10 anos que ele estava na cidade. A mais nova tinha apenas 13 anos. Essa revelação confirmou que fizemos a coisa certa, mesmo tendo que deixar nossa vida para trás. Tínhamos quebrado o silêncio que protegia um predador e aberto caminho para que outras mulheres pudessem fazer o mesmo. Na capital, começamos do zero. João conseguiu trabalho como ajudante em uma fábrica de móveis. Alugamos uma casa pequena na periferia, onde ninguém nos conhecia e ninguém fazia perguntas sobre a jovem grávida que vivia conosco. Em fevereiro de 1956, Mariana deu à luz uma menina linda que chamou de Esperança, um nome que resumia tudo o que buscávamos naquele recomeço. A vida na capital era completamente diferente da nossa pequena cidade do interior. Tudo parecia maior, mais rápido, mais barulhento. Nos primeiros meses, senti muita saudade das coisas simples. O sino da igreja que marcava as horas, o cheiro de terra molhada depois da chuva, as conversas na porta de casa ao entardecer. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de liberdade que nunca tinha experimentado antes. Nossa casinha na periferia era apertada, mas aconchegante. Eu, João, Mariana e a pequena Esperança formávamos uma família diferente do que eu tinha imaginado para minha vida, mas cheia de amor mesmo assim. Mariana, aos poucos, foi superando o trauma. Voltou a sorrir, principalmente quando olhava para a filha. Em 1957, quando Esperança completou 1 ano, Mariana conseguiu uma vaga na escola noturna para terminar os estudos. Durante o dia, ela trabalhava como balconista em uma loja de tecidos no centro da cidade. Eu cuidava de Esperança, enquanto João trabalhava na fábrica de móveis, onde já tinha sido promovido a marceneiro assistente. Foi nessa época que comecei a perceber um dom em mim que nunca tinha valorizado antes. Sempre fui boa em cuidar de pessoas doentes. Na roça, conhecia ervas e remédios caseiros que minha avó tinha me ensinado. Na vizinhança, quando uma criança adoecia ou uma mulher tinha complicações na gravidez, as pessoas começaram a me chamar. Dona Antônia, o menino da Marlene está com febre alta de novo, batiam na minha porta no meio da noite. Dona Antônia, a Josefa está com dores fortes e o bebê quer vir antes da hora. Vinham me buscar em tardes de chuva. Não era médica, nem enfermeira, apenas tinha conhecimentos simples passados de geração em geração e um cuidado genuíno com as pessoas. Mas na periferia da capital, onde os hospitais eram poucos e distantes, esse conhecimento valia ouro. Em 1960, uma situação mudou o rumo da minha vida. Dona Clotilde, nossa vizinha, entrou em trabalho de parto complicado. O bebê estava sentado, uma posição perigosa. O marido dela correu para buscar uma ambulância, mas todos sabíamos que levaria horas até que chegasse. Se chegasse. Pedi à cunhada dela que preparasse água quente e lençóis limpos, e fiz o que sabia para ajudar no parto. Foram as 3 horas mais tensas da minha vida até então. O bebê nasceu roxinho, quase sem respirar. Lembrei de um procedimento que tinha visto uma parteira fazer na roça quando era menina. Limpar as vias aéreas e dar palmadas suaves nas costas do recém-nascido. Quando o pequeno José finalmente chorou, toda a casa chorou junto. Uma semana depois, recebi uma visita inesperada. Era a irmã de Dona Clotilde, enfermeira no Hospital Santa Clara. Dona Antônia, vim agradecer pelo que fez por minha irmã e meu sobrinho. O médico que os examinou disse que sem sua intervenção, os 2 provavelmente não teriam sobrevivido. Fiquei sem graça com o agradecimento, mas o que ela disse em seguida mudou minha vida. O hospital está precisando de atendentes na maternidade, pessoas com seu conhecimento e sua sensibilidade.
Não precisa ter diploma para começar e o hospital oferece cursos para os funcionários. Fiquei paralisada com a proposta. Eu, uma mulher de quase 40 anos, sem estudo formal, trabalhando em um hospital, parecia impossível, mas aquela semente plantada cresceu dentro de mim. Conversei com João e Mariana sobre a possibilidade. João, sempre meu maior apoiador, disse que eu deveria tentar. Mariana, que agora trabalhava como secretária em um escritório e estudava à noite, ofereceu-se para ajudar mais com Esperança, que já estava com 5 anos. Em janeiro de 1961, comecei a trabalhar como atendente no Hospital Santa Clara. No início, fazia apenas trabalhos simples, trocar lençóis, ajudar pacientes a se alimentar, levar recados. Mas logo as enfermeiras perceberam que eu tinha um conhecimento especial sobre partos e cuidados pós-parto. A enfermeira-chefe, Dona Matilde, uma senhora de quase 60 anos, tornou-se minha mentora. Ela vinha de uma família de parteiras do norte do país e reconheceu em mim o mesmo dom. Antônia, você tem mãos de parteira. É um dom que não se aprende nos livros. Ela me dizia, enquanto me ensinava técnicas mais avançadas de assistência ao parto. Eu absorvia cada ensinamento como terra seca recebe a chuva. À noite, estudava os livros que Dona Matilde me emprestava. João comprou uma luminária especial para que eu pudesse ler sem incomodar ninguém. Mariana me ajudava com as palavras mais difíceis. Era como se toda a família estivesse estudando junto comigo. Em 1963, o hospital ofereceu um curso de capacitação para atendentes experientes. Fui indicada por Dona Matilde. Durante 6 meses, estudei anatomia, primeiros socorros, técnicas de asepsia, assistência ao parto normal e de risco. Foi o período mais intenso da minha vida. Dividir meu tempo entre o trabalho, os estudos e a família exigia uma energia que eu não sabia que tinha. Na noite anterior à prova final, não consegui dormir. Fiquei repassando mentalmente tudo o que tinha aprendido. E se eu não fosse capaz? E se descobrissem que, no fundo, eu era apenas uma mulher simples do interior sem educação formal? Foi Mariana quem me deu força naquela manhã. Aos 23 anos, ela já era uma mulher forte e determinada, tão diferente da menina assustada que conheci anos antes. Antônia, você já ajudou a trazer mais de 50 bebês ao mundo nestes anos. Conhece o corpo feminino melhor que muitos médicos. Esta prova é apenas uma formalidade. Passei na prova com uma das melhores notas. Fui promovida a auxiliar de enfermagem na maternidade, com um salário bem melhor. Pela primeira vez na vida, senti que estava realmente no caminho certo, fazendo algo que não apenas me sustentava, mas que dava significado à minha existência. Em 1965, nossa família passou por grandes mudanças. Mariana, agora formada em secretariado, recebeu uma proposta de emprego em uma empresa maior, com um salário que permitiu que ela e Esperança, já com 9 anos, se mudassem para um apartamento próprio. Não era longe da nossa casa, mas senti o vazio que deixaram. Esperança sabia que eu e João não éramos seus avós biológicos, mas o laço que criamos era tão forte quanto qualquer laço de sangue. Ela passava os finais de semana conosco, e nessas ocasiões nossa casa voltava a ficar completa. João também prosperava em seu trabalho. De marceneiro assistente, passou a mestre marceneiro e depois a encarregado da produção na fábrica. Suas mãos, calejadas pelo trabalho duro, criavam peças de uma beleza impressionante. Em 1967, recebi um convite que jamais poderia imaginar. O Hospital Santa Clara estava expandindo sua maternidade e criando um programa de parto humanizado, algo revolucionário para a época. Dona Matilde, agora coordenadora da maternidade, me convidou para ser uma das responsáveis pela capacitação das novas auxiliares. Antônia, você tem o conhecimento técnico e a sensibilidade humana. Muitas das nossas jovens enfermeiras sabem a teoria, mas falta a prática e principalmente o olhar humano para a mulher em trabalho de parto. Você pode ensinar isso. Aquela mulher simples do interior, que um dia foi silenciada e desacreditada, agora tinha voz para ensinar e compartilhar seu conhecimento.
A vida tinha dado voltas inesperadas, mas cada passo, mesmo os mais dolorosos, tinha me trazido até ali. No mesmo ano, aconteceu algo que fechou um ciclo importante na minha vida. Recebemos a notícia de que o Dr. Roberto tinha morrido na prisão, de um ataque cardíaco. Não senti ódio nem alegria com a notícia, apenas uma espécie de paz. Aquele homem que tinha causado tanto sofrimento não poderia mais fazer mal a ninguém. Em uma noite quieta, sentei com Mariana na varanda da minha casa. Esperança dormia dentro, depois de um dia cheio de brincadeiras com o avô João. Olhando as estrelas, Mariana me disse algo que guardo até hoje. Sabe, Antônia, acho que tudo o que aconteceu, por mais horrível que tenha sido, nos trouxe até aqui. Você salvando vidas, eu construindo minha carreira, Esperança crescendo feliz. De alguma forma estranha, transformamos nossa dor em algo belo. Ela estava certa. Não que isso justificasse o sofrimento. Nada poderia justificar. Mas tínhamos escolhido não deixar que aquela dor nos definisse para sempre. Tínhamos escolhido reconstruir, florescer, mesmo no terreno árido da adversidade. Aqueles anos de construção foram os mais intensos e gratificantes da minha vida. Cada bebê que ajudei a trazer ao mundo, cada mãe que amparei em seus momentos mais vulneráveis, cada jovem auxiliar que treinei, tudo isso dava sentido à minha existência e curava, de certa forma, as feridas antigas. Os anos 70 chegaram trazendo muitas mudanças para o Brasil e para minha vida profissional. Em 1970, eu já tinha quase 10 anos de experiência no Hospital Santa Clara e havia me tornado uma referência na maternidade. As médicas mais jovens me consultavam sobre casos difíceis, e as gestantes pediam especificamente por mim durante o trabalho de parto. Na sociedade, víamos movimentos feministas ganhando força, mulheres lutando por seus direitos, questionando papéis tradicionais. Dentro do hospital, no entanto, ainda existia uma hierarquia rígida e muitas vezes opressora. Os médicos, em sua maioria homens, tinham a palavra final sobre tudo, mesmo quando estavam errados. Um caso em particular marcou aquele ano e mudou para sempre minha forma de atuar. Recebemos na maternidade uma jovem de 17 anos, Luísa, em trabalho de parto prematuro. Era seu primeiro filho e ela estava apavorada. O médico de plantão, Dr. Maurício, um homem arrogante com quem eu já tinha tido desentendimentos, insistia que ela precisava de uma cesariana imediata. Mas, doutor, o bebê está em posição correta, a dilatação está progredindo normalmente, só está um pouco lento porque é o primeiro filho dela, argumentei discretamente no corredor. Dona Antônia, quem tem diploma de medicina aqui sou eu. A cesariana já está marcada para daqui a 1 hora, respondeu secamente. Voltei para o quarto onde Luísa estava e a encontrei chorando. Ela me contou que tinha muito medo de cirurgia e que sonhava ter seu bebê de forma natural. Naquele momento, algo dentro de mim se rebelou. Lembrei-me de quando ninguém ouvia minha voz, de quantas vezes mulheres eram silenciadas por homens em posição de poder. Luísa, você tem o direito de decidir sobre seu próprio corpo, disse a ela, enquanto segurava sua mão. Vou ficar ao seu lado, seja qual for sua decisão. Saí do quarto decidida a lutar por aquela jovem. Procurei Dona Matilde, agora diretora da ala materno-infantil, e expliquei a situação. Ela sempre foi minha aliada nas batalhas por um parto mais humanizado. Antônia, você tem certeza que não há risco para a mãe ou o bebê se esperarmos? Absoluta, Matilde. Todos os sinais vitais estão estáveis, a dilatação está progredindo. O Dr. Maurício simplesmente não quer esperar porque está com pressa de ir embora. Dona Matilde foi comigo falar com o chefe da equipe médica, Dr. Paulo, um dos poucos médicos mais sensíveis às nossas ideias de humanização do parto. Depois de avaliar o caso, ele concordou que poderíamos esperar mais algumas horas antes de decidir pela cesariana. Dr. Maurício ficou furioso quando soube que sua decisão tinha sido questionada. Na frente de toda a equipe, me apontou o dedo e disse: Você é apenas uma auxiliar, nem a enfermeira formada é. Da próxima vez que se meter no meu trabalho, farei com que seja demitida. Não abaixei a cabeça.
Aquela Antônia assustada que se calava diante de médicos tinha ficado no passado. O senhor pode ser médico, Dr. Maurício, mas não é dono da paciente. Ela tem direito a receber informações corretas e tomar suas próprias decisões. O nascimento do filho de Luísa, 6 horas depois, por parto normal e sem complicações, foi a maior prova de que estávamos certas. Era um menino saudável, com peso normal para um bebê de 36 semanas. Luísa chorou de alegria quando o colocamos em seus braços. Aquele confronto com o Dr. Maurício me custou caro. Ele fez uma reclamação formal contra mim, alegando insubordinação. Por algumas semanas, achei que seria demitida. Mas algo inesperado aconteceu. Várias pacientes que eu tinha atendido ao longo dos anos escreveram cartas à direção do hospital em minha defesa. Médicas jovens e enfermeiras também se manifestaram a meu favor. Durante uma reunião tensa da diretoria, a qual fui chamada para me defender, o diretor clínico me fez uma pergunta direta. Dona Antônia, a senhora se arrepende do que fez? Respirei fundo antes de responder. Pensei em tudo que tinha passado na vida, em como o silêncio só protegia os abusadores. Não, doutor, não me arrependo. Me arrependeria se tivesse me calado e deixado aquela jovem passar por uma cirurgia desnecessária, por pura conveniência médica. Me arrependeria se esquecesse o juramento que fiz a mim mesma de sempre proteger as mulheres vulneráveis. Para minha surpresa, o diretor sorriu levemente. Foi o que eu imaginei que diria. O hospital decidiu não acatar a reclamação do Dr. Maurício. Mais que isso, estamos criando um novo programa de parto humanizado e gostaríamos que a senhora fosse uma das coordenadoras, junto com a doutora Helena, da obstetrícia. Saí daquela sala sentindo que havia ganhado muito mais que apenas a manutenção do meu emprego. Tinha ganho respeito e reconhecimento, algo que mulheres como eu raramente recebiam naquela época. O programa de parto humanizado começou em 1972 e revolucionou o atendimento às gestantes no Hospital Santa Clara. Doutora Helena e eu formávamos uma dupla inusitada. Ela com seu conhecimento acadêmico, eu com minha experiência prática e sensibilidade. Capacitamos toda a equipe para uma abordagem mais respeitosa e menos intervencionista. Naquele mesmo ano, Dona Matilde se aposentou e, para minha surpresa, fui convidada para assumir o cargo de supervisora da maternidade. Eu, que tinha começado como simples atendente, agora coordenava uma equipe de mais de 20 profissionais. João, sempre meu porto seguro, celebrou comigo cada conquista. Já passávamos dos 50 anos e nosso amor tinha amadurecido como vinho bom. Mariana estava construindo uma carreira sólida como administradora e Esperança, com 16 anos, sonhava em ser médica. Em 1975, o Hospital Santa Clara sediou um simpósio nacional sobre parto humanizado e fui convidada a fazer uma palestra. Era a primeira vez que eu falaria para uma plateia grande, com médicos e enfermeiras de todo o país. Na noite anterior, não consegui dormir de ansiedade. E se eles perceberem que não tenho formação acadêmica? E se rirem do meu jeito simples de falar? João, com sua sabedoria tranquila, me acalmou. Antônia, você tem algo que muitos desses doutores nunca terão. A experiência de mais de 500 partos e o respeito profundo pelas mulheres que atende. Vá lá e fale com o coração. O auditório estava lotado naquela manhã. Minhas mãos tremiam quando comecei a falar, mas logo encontrei meu ritmo. Falei sobre como cada mulher é única e deve ser ouvida durante o parto. Sobre como pequenos gestos de respeito podem transformar completamente a experiência do nascimento. Contei histórias reais de partos que acompanhei, sem nunca revelar nomes, é claro. Quando terminei, o silêncio no auditório me assustou. Falei bobagem, pensei. Mas então começaram os aplausos, que cresceram até se tornarem uma ovação de pé. Médicas jovens vieram me abraçar, professoras de enfermagem pediam para usar minhas histórias em suas aulas. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida profissional. Aquele simpósio abriu muitas portas. Fui convidada para dar palestras em outras cidades, para participar de programas de treinamento em outros hospitais. O modelo que desenvolvemos no Santa Clara começou a se espalhar.
Em 1977, recebi uma notícia que nunca poderia imaginar. A Universidade Federal estava criando um curso de especialização em parto humanizado e queria que eu fosse uma das instrutoras. Eu, que mal tinha completado o ensino primário na infância. Mas eu não tenho diploma universitário, argumentei com a coordenadora do curso, doutora Beatriz. Antônia, existem conhecimentos que nenhuma universidade pode ensinar. O que você sabe sobre acolher uma mulher em trabalho de parto, sobre respeitar seus tempos e desejos, sobre dar suporte emocional? Isso não está nos livros. É isso que queremos que compartilhe com nossos alunos. Aceitei o desafio. Nas manhãs continuava no hospital. Nas tardes de terça e quinta ia à universidade. Era estranho estar em uma sala de aula pela primeira vez aos 57 anos, mas logo descobri que tinha muito a ensinar àqueles jovens estudantes de medicina e enfermagem. No final daquele ano, durante a formatura do curso de especialização, recebi uma homenagem que me fez chorar. Um título de educadora honorária, reconhecendo minha contribuição ao ensino médico, mesmo sem formação acadêmica formal. O Jornal da Cidade publicou uma reportagem sobre mim, contando minha trajetória da roça até a universidade. Sem entrar em detalhes sobre os abusos do passado, mas mencionando como sobrevivi a adversidades e me reinventei. Recebi cartas de mulheres de todo o estado, algumas me agradecendo pelo trabalho, outras pedindo conselhos, outras ainda contando suas próprias histórias de superação. Esse reconhecimento público trouxe algo inesperado. Notícias da minha cidade natal, que não visitava desde que partimos em 1955. Uma sobrinha de João, que ainda morava lá, nos escreveu contando que muita coisa havia mudado. A cidade tinha crescido, o hospital agora tinha 3 médicos, inclusive uma médica mulher. E mais surpreendente, as pessoas falavam de mim com orgulho. A Antônia que saiu daqui e se tornou importante na capital. Era estranho pensar que o lugar de onde tivemos que fugir agora se orgulhava de mim. A vida tem dessas ironias, mas não guardava rancor. A cidade era apenas um lugar, feito de pessoas, algumas boas, outras nem tanto. O importante é que tinha conseguido transformar minha dor em algo útil, algo que ajudava outras mulheres. O final dos anos 70 me encontrou realizada profissionalmente, cercada pelo amor da família que construímos de forma tão inusitada. João, Mariana, Esperança e agora também as centenas de mães e bebês que ajudei a trazer ao mundo. Cada um deles levava um pedacinho do meu coração. Os anos 80 chegaram com novos desafios e transformações. Em 1980, completei 60 anos de idade, uma marca que me fez refletir sobre o caminho percorrido. Não era mais a jovem assustada que fugiu da cidadezinha do interior, nem mesmo a auxiliar de enfermagem que lutava para ser ouvida. Agora, carregava o respeito de uma comunidade inteira. O Hospital Santa Clara me ofereceu uma festa de aniversário surpresa. Quando entrei na sala de reuniões naquela manhã para o que deveria ser uma discussão sobre novos protocolos, encontrei toda a equipe da maternidade reunida, com bolo, flores e presentes. A emoção foi tanta que fiquei sem palavras por alguns instantes. 60 anos e 30 deles dedicados a trazer novas vidas ao mundo, disse a doutora Helena em seu discurso. Não sei quantos bebês você ajudou a nascer, Antônia, mas sei que cada um deles teve a sorte de ser recebido por mãos tão hábeis e um coração tão generoso. Naquela mesma semana, recebi uma proposta que mudaria o rumo dos meus últimos anos de carreira. O Ministério da Saúde estava organizando um programa nacional de capacitação de parteiras leigas em comunidades do interior e regiões remotas. Queriam que eu coordenasse o programa na nossa região. Sabemos que você começou como atendente e construiu todo o seu conhecimento na prática, aprimorado pelo estudo, explicou o coordenador do projeto. É exatamente isso que precisamos. Alguém que fale a língua dessas mulheres, entenda suas realidades, mas que também possa ensinar técnicas mais seguras e atualizadas. O desafio me assustou e encantou ao mesmo tempo. Significava menos tempo no hospital e mais viagens pelo interior, algo que nunca tinha feito. João,
agora aposentado da marcenaria e dedicado à carpintaria artística em nossa garagem transformada em oficina, me deu todo o apoio. Vá realizar esse sonho, Antônia. Você sempre quis que o conhecimento chegasse a mulheres como você, foi um dia. Em março de 1981, iniciamos a primeira turma do programa. Eram 25 parteiras tradicionais de vilarejos e pequenas cidades, algumas tão idosas quanto eu, outras jovens que tinham aprendido o ofício com suas mães e avós. Mulheres simples, a maioria sem estudo formal, mas com uma sabedoria ancestral sobre o corpo feminino e o mistério do nascimento. Lembro-me da primeira aula como se fosse hoje. Estava nervosa, receando que elas me vissem como uma doutora da cidade, tentando diminuir seus conhecimentos. Comecei me apresentando não como supervisora de maternidade ou instrutora universitária, mas como filha de lavradores que aprendeu sobre partos com a avó. Não estou aqui para dizer que o que vocês fazem está errado. Falei com sinceridade. Estou aqui para trocarmos experiências. Vocês me ensinam o que sabem, eu compartilho o que aprendi nos hospitais, e juntas buscamos as melhores práticas para cuidar das mulheres e bebês das nossas comunidades. Aquela abordagem abriu portas. Logo as parteiras começaram a compartilhar seus métodos, ervas que usavam para aliviar dores, canções que cantavam para acalmar as parturientes, posições de parto que facilitavam o nascimento. Eu complementava com informações sobre asepsia, identificação de riscos, quando era hora de encaminhar para o hospital. Criamos um caderno de receitas e procedimentos que mesclava o conhecimento tradicional com as técnicas modernas. Cada parteira voltava para sua comunidade com esse caderno e um kit básico de materiais seguros para o parto domiciliar. No segundo ano do programa, comecei a viajar para os vilarejos para acompanhar o trabalho das parteiras capacitadas. Foi uma experiência reveladora. Vi de perto as dificuldades que enfrentavam, distâncias enormes até o hospital mais próximo, falta de transporte de emergência, preconceito de médicos quando precisavam encaminhar uma gestante de risco. Em uma dessas viagens, conheci Maria das Dores, parteira de uma comunidade ribeirinha que ficava a 6 horas de barco da cidade mais próxima. Aos 70 anos, havia trazido ao mundo quase 1000 crianças, segundo seus cálculos. Dona Antônia, antes do seu curso eu perdia o sono com medo de uma complicação grave. Agora sei identificar os sinais de perigo com antecedência e já consegui salvar 3 mães encaminhando-as a tempo para o hospital. Histórias como essa me davam a certeza de que estava no caminho certo. Em 1985, nosso programa foi reconhecido como modelo pelo Ministério da Saúde e expandido para outros estados. Fui convidada para ir a Brasília apresentar os resultados. Redução de 40% na mortalidade materna e 35% na mortalidade infantil nas áreas atendidas pelo programa. No entanto, nem tudo eram flores. Enfrentamos resistência de alguns médicos que viam as parteiras como concorrentes ou praticantes de medicina irregular. Tivemos que lutar por legislação que reconhecesse oficialmente o trabalho das parteiras tradicionais em áreas remotas. Em uma audiência pública sobre o tema, usei toda a minha experiência e credibilidade para defender essas mulheres. Um país continental como o Brasil, com tantas regiões isoladas, não pode prescindir do trabalho das parteiras. Não estamos substituindo médicos, estamos preenchendo vazios onde eles não chegam. E mais que isso, estamos preservando um conhecimento ancestral sobre o parto que a medicina moderna, com sua visão mecanicista e às vezes desumanizada, está perdendo. Meu depoimento, vindo de alguém que trabalhava dentro do sistema de saúde formal, teve impacto significativo. Conseguimos uma portaria ministerial que legitimava a atuação das parteiras tradicionais e garantia recursos para sua capacitação continuada. Em 1987, aos 67 anos, decidi me aposentar do trabalho no hospital. A rotina pesada de plantões estava ficando difícil para minha idade e queria me dedicar integralmente ao programa das parteiras. Foi uma despedida emocionante. A equipe da maternidade organizou uma cerimônia onde cada pessoa contou uma história ou aprendizado que teve comigo.
Antônia não apenas trouxe milhares de bebês ao mundo, mas também pariu uma nova geração de profissionais mais humanos e respeitosos, disse o Dr. Paulo, agora diretor clínico do hospital, em seu discurso. No dia seguinte à minha aposentadoria, recebi uma carta que me fez chorar por horas. Era de Esperança, filha de Mariana, agora uma jovem médica de 31 anos. Ela havia se formado em medicina e escolhido a obstetrícia como especialidade, inspirada por minha história. Vovó Antônia, porque é assim que sempre a verei. Cada vez que entro na sala de parto, levo comigo suas lições. Não apenas as técnicas que aprendi observando-a quando criança e adolescente, mas principalmente a forma como olhava para cada mulher como um ser único, digno de respeito e protagonismo. Você transformou sua própria dor em cura para centenas de mulheres, e esse exemplo moldou quem eu sou hoje. Ver Esperança seguindo esse caminho era como fechar um círculo perfeito. A menina que nasceu de um ato de violência agora trazia outras vidas ao mundo com compaixão e respeito. A dor tinha sido transformada em propósito através de gerações. Em 1990, o programa de parteiras que coordenava ganhou um novo desdobramento. Começamos a documentar as histórias e conhecimentos dessas mulheres, criando um acervo de medicina tradicional que corria o risco de se perder. Gravávamos entrevistas, fotografávamos ervas medicinais, registrávamos técnicas ancestrais. Esse trabalho me levou a lugares que nunca imaginei visitar. Comunidades indígenas, quilombos, vilas de pescadores isoladas. Conheci mulheres extraordinárias que mantinham viva uma sabedoria passada de mãe para filha por incontáveis gerações. Em uma dessas viagens, aos 72 anos, tive uma revelação surpreendente. Estávamos em uma comunidade quilombola no interior do estado quando reconheci um método muito específico de usar uma fibra vegetal para amarrar o cordão umbilical. Minha avó me ensinou isso, disse a parteira local. Sua avó era de onde? Perguntou ela curiosa. Quando mencionei o nome da região onde nasci, ela sorriu. Ah, então sua avó deve ter aprendido com a minha bisavó. Ela era parteira famosa naquela região antes de vir para o quilombo, fugindo da escravidão. Aquela conversa me fez perceber como o conhecimento sobre o parto viajava por caminhos insuspeitados, conectando mulheres através do tempo e do espaço. Era um legado vivo, do qual eu agora fazia parte. Em 1995, publiquei um livro com a ajuda de uma professora universitária. Mãos que Acolhem, Memórias e Saberes de Parteiras Tradicionais do Brasil. Não era apenas minha história, mas a história coletiva de centenas de mulheres que ajudei a registrar. O livro se tornou referência em faculdades de enfermagem e medicina, trazendo esse conhecimento tradicional para dentro da academia. No lançamento do livro, um jornalista me perguntou o que eu considerava meu maior legado. Refleti por alguns instantes antes de responder. Meu legado não são os milhares de bebês que ajudei a nascer, nem mesmo o programa de parteiras ou este livro. Meu verdadeiro legado é ter mostrado que uma mulher, mesmo vinda das circunstâncias mais adversas, pode transformar sua dor em força e usar essa força para mudar realidades. É ter provado que o conhecimento não precisa vir apenas dos livros e diplomas, mas também da experiência vivida e da sabedoria do coração. Hoje, olhando para trás aos meus 87 anos, vejo uma vida muito diferente da que imaginei quando era jovem. As dores e traumas que enfrentei moldaram meu caminho, mas não o determinaram. Encontrei propósito em ajudar outras mulheres a terem voz e escolha em momentos cruciais de suas vidas. João partiu há 3 anos, tranquilo em seu sono após uma vida plena ao meu lado. Mariana, agora com 65 anos, é uma empresária bem-sucedida. Esperança, aos 60, é professora de obstetrícia na mesma universidade onde um dia fui instrutora convidada sem ter diploma. E eu continuo aqui, contando minha história, esperando que ela encontre corações que precisem ouvir que sim, é possível transformar as maiores dores em propósito, é possível reconstruir-se das cinzas, é possível fazer da vida algo belo, mesmo quando ela começa de forma tão trágica.
E se você chegou até aqui nessa história, espero que leve consigo essa mensagem. Sua voz importa, sua experiência tem valor, e nunca é tarde para recomeçar e construir um legado de luz. Meus queridos, não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal. Até a próxima. Um abraço da vovó Antônia.